Então, vocês têm muitas perguntas que podem fazer dentro desse raciocínio. Lembrem das últimas aulas, vocês já tiveram bastante fatos, né, de comprovação da reencarnação. Na última aula a gente viu bastante a parte cultural, filosófica, religiosa da reencarnação, né, em todas as religiões, em vários tempos da humanidade, os casos de crianças que lembram de vidas passadas, jovens e até adultos, os gênios, né, que são as ideias inatas. Então vocês têm bastante material que vocês podem nesse momento, se desejarem se aprofundar ou não, né, vai de vocês. A aula vai depender hoje das perguntas de vocês daí, tá? Quem tiver já pronto pode entregar para a Adriana ali, tá? Os papelzinhos das perguntas. Eu vou começar pelos papéis, depois eu dou a vez para quem quiser perguntar oralmente, tá? Oi? Sim, eu vou fazer. Só estava explicando para o pessoal para... É que eu quero pelo menos ter algumas perguntas já para depois da oração já começar a dinâmica, né? Pode. É uma questão de respeito até, né? Adriana, aproveita que está com o microfone na mão, faz a oração inicial para nós. Então agora, vamos relaxar o corpo e a mente, para que possamos hoje, mais uma vez, com esse aprendizado maravilhoso, de toda a espiritualidade boa e amiga dessa casa, que possamos nós absorver todo o conhecimento, tirar todas as dúvidas, e que mais uma vez, em conjunto com toda essa espiritualidade, com nossos anjos de guarda, possamos aprender um pouco mais e que possamos levar para o nosso dia a dia todo esse conhecimento. Obrigado, Pai. Obrigada, irmã Ana. Obrigada, irmã Roger. E a tantos outros aqui dessa casa. Só temos que agradecer por toda a oportunidade que temos a cada dia. Que assim seja. Assim seja. Eu vou ler as perguntas e vou respondendo, né? O que eu não conseguir eu vou pedir desculpas, mas se alguma coisa ficar nebulosa, eu não vou perguntar se a pessoa quer se manifestar, tá? Levanta a mão e se manifesta, porque tem algumas pessoas que talvez tenham escrito e não queiram se identificar, né? Sim. Vocês querem que abra a janela ou ligo o ar? Então quem está perto da janelazinha e quer deixar por abrir a barraca para mim abrir, aqui atrás também já aproveita para... Fizeram uma pegadinha, hein? Abrir. Ó, tem umas perguntas. Vamos lá. Pode-se dizer que tudo o que acontece com alguém é consequência de uma vida passada?
Por exemplo, uma criança que foi assassinada ou estuprada ainda sem tempo de ter cometido qualquer erro que o justificasse. Primeiro, são duas questões, tá? Não, nem tudo é vida passada. Nem todo acontecimento. Existe a imprudência, tá? Existe o momento aqui, o agora, a vida atual. Nós temos livre-arbítrio. Se não fosse o livre-arbítrio, quer dizer livre escolha. Nós escolhemos as nossas atitudes, para onde vamos, mesmo que às vezes não tenhamos total consciência, mas nós somos livres para escolher. À medida que a consciência ela amplifica a questão de escolher, ela se torna cada vez mais consciente no espírito, ou no caso de nós seres humanos. Óbvio que, por exemplo, muitas vezes a pessoa foi dito, olha, não vai em tal horário, em tal local, que é perigoso, tal, e a pessoa vai lá e é assaltada. Não quer dizer que estáis maktub, né? Como diz os árabes, está escrito, que deveria ter sido assim. Ora, vamos dizer que eu estou aqui, eu vou caminhar no meio de um monte de criminosos. Óbvio que a probabilidade de acontecer uma violência comigo é enorme naquele momento. Não, por mais que nós tenhamos protetores, pessoas que nos querem bem espiritualmente, espíritos, eles não podem botar uma capa, uma armação protetora, onde, né, o chamado corpo fechado, que eles não vão nos enxergar. Claro, há casos e casos, né, em casos extremos, em que a pessoa é protegida, né? Por exemplo, está para ser assaltada, ou um avião vai cair, aquele indivíduo, acontece alguma coisa, atrasa e ele não está naquele avião. De alguma forma ele foi impedido de estar naquele momento, naquele resgate coletivo. Outra questão, resgates coletivos. Não, nem tudo está escrito. Às vezes é imprudência, às vezes é o meio. Por exemplo, estou andando ali, de repente, naquele momento, num local, e há um resíduo radioativo. Não há como, eu vou sofrer o efeito daquele meio, da radiação, daquele urânio, aquele plutônio que está ali naquele momento, e vai me causar algum tipo de sequela, algum tipo de degeneração orgânica. Pode sim, aí veja só, vamos dizer que eu tenho créditos espirituais, e de alguma forma eu seja intuído, eu não vou escutar uma vozinha, mas eu vou sentir, não, poxa, eu vou por ali, e eu desvio o caminho daquela situação. Porque os espíritos, vou até casar com uma outra questão que vai ter aqui, mas já vai estar um pouco implícito na resposta. Os nossos protetores não são todos espíritos de luz, espíritos puros já. De forma alguma. Assim como, muitas vezes, um aluno, quando está iniciando, ele tem um professor de formação pedagoga, mas um aluno de faculdade, ele passa a ter um mestre, um doutor lhe dando aula. Ele vai ter conforme as necessidades dele de aprendizado. É um aprendizado para a pessoa que está encarnada, como para o espírito que está acompanhando ao mesmo tempo. Então, o espírito, eles não conseguem ver o futuro, mas eles estão no alto de uma colina. Nós estamos andando no vale. Nós muitas vezes não enxergamos as coisas que estão à frente. Vamos dizer, como se houvesse um capim enorme à frente e você só sabe na hora que acontece. Mas do alto você vê, fulano de tal vai se esbarrar com ciclano ali, naquele determinado momento, vai levar tanto tempo, porque eles estão indo na mesma direção. Uma analogia, para a gente entender um pouco como é que é a visão espiritual, como é que ela é tão mais abrangente que a nossa, aqui fisicamente. Então, nem tudo é vida passada, de forma alguma. A gente cairia num fanatismo se começasse a achar isso. Nós temos, claro, doenças genéticas, né? Muitas vezes que nos acometem, mas não necessariamente que seja um castigo, não. A visão não pode ser essa. Muitas vezes, dois irmãos, nasce com uma determinada doença que é genética e outro não. Né? Óbvio que
para entendermos por que aquele tem aquela dificuldade e o outro não, nós temos que ter ciência de que somos espíritos, vidas contínuas. Mas não que a gente tenha feito algo muito grave para estar agora... Não, de forma alguma. Talvez, às vezes uma doença ela vem para nos aprimorar. Eu não tinha, de repente, um controle emocional muito grande numa vida anterior. Eu venho agora com determinadas doenças, porque a doença vai me solicitar um certo autocontrole muitas vezes. Por exemplo, uma pessoa que tem enxaqueca, ela vai precisar, de alguma forma, de certa forma, tentar controlar aquela dor, aquela indisposição que ela tem no momento, ou ela não vai, muitas vezes, se sociabilizar com as outras. Claro, vai procurar hoje, na atualidade, remédios, tudo que é à disposição. Né? É uma analogia tosca, mas se encaixa em muitas outras situações. Quando nós vemos, por exemplo, uma criança assassinada, uma criança estuprada, que por ser uma criança ainda, não ter a faculdade, a liberdade de pensamento de um jovem, de um adulto, eu falo jovem hoje porque o jovem da atualidade ele tem um cabedal de informações, de conhecimentos, apesar de emocionalmente ainda não estar plenamente maduro, mesmo que ele ache, devido ao desenvolvimento educacional que nós temos hoje, ele já tem uma condição muito superior a outros jovens de séculos atrás. Então a criança, nesse caso, nós temos, só a reencarnação pode explicar por que ela está passando por aquelas dificuldades. Como a pessoa mesmo disse aqui, se ela no caso, não tem qualquer erro que justifique aquela situação. Se nós acreditamos em Deus, nós temos que acreditar na onipresença dele, na onisciência dele e na justiça. Então, somente a reencarnação, ou seja, a imortalidade, as vidas sucessivas podem explicar aquele momento, aquela situação. Muitas vezes, um espírito ele já é um espírito bom, mesmo numa vida anterior, mas à medida que nós evoluímos, a nossa consciência como espírito vai lembrando de vidas passadas. Não é um passe de mágica, desencarnei, lembro de todas as vidas. Não. Começo a lembrar da anterior, da que acabei de desencarnar. E isso não são todos os detalhes que a gente lembra. À medida que a gente vai tendo condições de reparar esses equívocos, né, a gente toma consciência, poxa, aquilo não era tão bom quanto eu achava que era bom. Eu passo daí sim a minha memória a voltar, a lembrar de detalhes. Terminada uma existência, eu lembro de uma existência anterior, de flashes, e assim vai indo. Às vezes um espírito já está com 3 encarnações já equilibradas, vamos dizer assim, e agora ele vai num processo para recordar de algumas anteriores. E aí ele se recorda de algumas faltas, que só naquele momento ele poderia recordar. Se a gente recordasse antes, muitas vezes não teria maturidade ou não teria fibra para aguentar aquele baque. De repente você lembrar que você foi esse estuprador ou esse assassino de uma criança. E vamos dizer que agora você é de coração um pedagogo. Nossa, aquilo é um baque para o espírito. Mas Deus só dá esse tipo de lembrança no momento que ele sabe que a pessoa está preparada para lembrar disso. E aí eu solicito uma nova vida, então eu tenho uma índole boa. E aí vem a questão que a gente às vezes se revolta. Poxa, é uma pessoa tão boa e uma morte tão trágica. Por que Deus não leva aquele ruim? Não, o próprio Espírito solicitou. Ele já tem a índole boa, vem para uma encarnação. Ele não precisa planificar que vai fazer algo bom. Quando a gente já está pleno, as nossas atitudes já mostram quem nós somos interiormente. Tem uma vida plena, mas ele quer terminar a vida dele, de repente, naquela situação aparentemente e realmente é penosa, para ele tirar essa culpa que ele criou dentro de si. Para finalmente ele sentir-se totalmente livre. Acontece, mas não é Deus que castiga, é o Espírito que está com aquela culpa e solicita daí aquela situação. Ao mesmo tempo,
no conjunto da situação, muitas vezes os pais talvez necessitem passar pelaquela situação. É um conjunto, as coisas se encaixam numa sincronia incrível, que nós não temos ideia. Nós só podemos tentar imaginar para a gente, de alguma forma, entender esse ser grandioso que é essa inteligência maior, que faz as coisas se encaixarem com uma perfeição incrível. Não que nós sejamos perfeitos, mas essa lei de justiça, de causa e efeito, ela é incrível. As pessoas vão e se encontram nos momentos propícios e as coisas acontecem e acabam auxiliando no resgate de vários... O resgate, às vezes, é uma palavra pejorativa hoje em dia, mas no desenvolvimento de vários espíritos. Não sei se compreendem. Então, não, nem tudo é vida passada, mas tudo está ligado a essa imortalidade que nós temos. Os erros que nós temos nesse instante são frutos do nosso ainda não desenvolvimento. Então nós vamos cometer um erro, na frente vamos tomar ou não consciência, seja agora ou depois, vamos, de certa forma, nos arrepender, vamos nos sentir um pouco culpados, e, finalmente, se a consciência já estiver bem mais atenta e desenvolvida, nós vamos querer reparar, melhorar, fazer de novo, mas agora para acertar. É como um ato, estou aprendendo alguma coisa nova, estou errando, eu quero refazer de novo até conseguir fazer a coisa certa. Claro que é uma coisa muito simplória, como eu estou falando, mas é para a gente poder, mais ou menos, compreender e começar a dar os primeiros passos para raciocinar em cima da lei de causa e efeito, que está atrelada à reencarnação, porque é justiça os dois juntos. Tá? O anjo guardião, o mentor espiritual, é o mesmo espírito ou são diferentes? O anjo guardião nos acompanha desde que nascemos, é sempre o mesmo espírito? Nós temos muitos protetores, muitos espíritos. Todo espírito que se afiniza conosco se torna, de certa forma, um protetor nosso. Como um amigo, não tem diferença. Mas não está sempre conosco. Às vezes alguns nos acompanham em determinados períodos da vida, outros vão fazer outras atividades, voltam para ver como estamos, dão algum tipo de apoio. Nós não temos amigos assim, às vezes estão conosco, tem aquele amigo que está mais presente, outros não deixam de ser amigos, mas esporadicamente. Sim, nós temos também aquele que chamam de anjo guardião, né? Um espírito que nos acompanha desde o nascimento. Sim, que tem, sim, de certa forma, uma missão, ao mesmo tempo um dever, e se torna uma forma dele também evoluir. Mas, como eu falei para você, já respondi anteriormente, nem sempre quer dizer que é um espírito puro. Pode mudar? Pode. Há casos que o espírito protetor, ele pode sim. Nada é fechado. Não se pode, lembrem-se disso, não se pode fechar conceitos. Existem casos variados, não é uma regra, de uma pessoa ela apresentar tal grau de desenvolvimento na vida presente que ela angaria recursos, créditos, para ter uma proteção de nível maior. Pode acontecer. Mas são casos isolados. Isso estou falando quando temos espíritos com missões, espíritos que desenvolvem um trabalho grandioso em prol dos outros. Muitas vezes pode aparentar para o público que eu estou fazendo um grande trabalho, mas para a espiritualidade não é considerado isso. Há espíritos que muitas vezes demonstraram não ser moralmente elevados, mas que pelas informações mediúnicas nós descobrimos que espiritualmente eles eram sim. Muitas vezes vieram numa vida presente, com certas limitações, está lá no Livro dos Espíritos, podados a determinadas aptidões. Nós não perdemos a nossa inteligência, nossas aptidões, mas às vezes
numa vida atual, nós solicitamos, por exemplo, se eu fui muito das artes e agora eu gostaria de desenvolver a parte filosófica, mais voltado ao intelectual. Eu peço para vir podado nessa minha sensibilidade emocional, para eu poder seguir uma outra linha para evoluir. Nós temos sucessivas, muitas vidas. A perfeição que o ser humano acha que pode conseguir numa única vida é uma utopia. A perfeição, imagina, só a perfeição humana já ter todo o desenvolvimento intelectual, toda a sensibilidade de um artista, toda a liderança, né, de um líder, né, ninguém consegue abarcar numa única vida. Você precisa ter várias para experimentar. Às vezes, ter possibilidades sociais mais fartas para ver se você vai conseguir trazer um bem coletivo. Muitas vezes se falha, é muito pouco os que conseguem. Outras vezes você vir numa condição mais pobre, mais simplória, para ver se você realmente não tem tanto orgulho ou autoimagem como você diz que não tem. É fácil você aparentar uma humildade uma hora aqui, uma hora ali. Agora, no decorrer de uma vida, quando há privações, quando há problemas, aí é diferente. Aí você mostra realmente o que você tem dentro de si. É muito fácil você achar que, poxa, eu sou uma pessoa tolerante, eu sou uma pessoa que consegue, que não deixa o poder subir a cabeça até o momento que ganha um cargo de chefia. Aí, não estou só falando isso, porque aí há certas necessidades, problemas que acontecem, e aqueles amigos que você tinha, você às vezes vai ter que impor certa energia. Porque há o mau patrão, há o bom patrão. Há o mau empregado e há o bom empregado. E aí, muitas vezes, você, para ser o bom supervisor ou chefe que seja, vai ter que se passar aos olhos dos demais como uma pessoa intolerante. E às vezes você não é. Compreendem? Porque os demais pensam, poxa, agora subiu para a cabeça dele. Mas é inveja, é ciúme. Outras vezes não, outras vezes sobe para a cabeça mesmo. É muito tênue essa linha. Aí eu pergunto, você é realmente humilde? Você é realmente tolerante? Sabe falar com respeito com os outros? Você sabe aceitar ordens? Sabe enxergar as coisas? Porque muitos falam, isso aqui não... a empresa, eles compram outra. Não faz mal. Mas você deveria ser responsável pelo cuidado patrimonial daquilo. Então, quais são os valores realmente que você está tendo? Em ambos os lados. A questão não é, se eu fosse, eu faria tudo diferente. Não sei, é muito fácil julgar. Então, sim, nós temos sempre protetores desde o nosso nascimento, que nos acompanham, inclusive no processo de reencarnação. Se vocês lembrarem do livro do Caminheiros do Bem, né, tem todo um processo de preparação reencarnatória, uma equipe que acompanha. Existe também a chamada reencarnação compulsória, que ela acontece de forma natural, magneticamente. Ainda assim, vai ter espíritos acompanhando. Obviamente que não vai ter talvez o mesmo grau evolutivo, não vai ter a mesma quantidade de preparação, de planejamento. Para uma reencarnação ser bem sucedida, quanto mais planejado, como aqui, como acontece aqui no empreendimento, quanto mais bem planejado, mais as chances de ser bem sucedido o processo. É a mesma coisa. Então, quanto mais há o acompanhamento, a preparação daquele espírito, todo um curso, não sei se vocês já leram o Cidades Espirituais, todo o curso, tudo que é preparado de conhecimento antes de reencarnar, tudo isso o espírito vai poder trazer de forma inconsciente, instintiva, na encarnação que ele vai usufruir.
vai ser preparado, vai chegar aos pais, pedir permissão durante o sono físico para reencarnar ali com eles. Vai ser feito, se há uma inimizade, vai ser feito durante aqueles anos ou aqueles meses, toda uma preparação para tentar que eles espiritualmente primeiro se deem bem, porque senão não vai haver simpatias entre eles. Ainda assim, não quer dizer que é sucesso total. Às vezes o rancor no coração dos espíritos é tão grande que acaba instintivamente se manifestando através de antipatias. Mas as chances de sucesso é maior daí do que em outros que já estão presos no rancor, na raiva, em crueldade, que têm que passar por um processo magnético de serem arrastados para um novo corpo num ventre, num processo violento, onde daí se apaga as memórias nesse processo, como acontece em todo o processo reencarnatório, que vocês sabem, né? E entrar ali dentro e para partir. A tendência que é aquele espírito leve para um novo corpo, ou seja, para um novo psiquismo, todas aquelas tendências negativas que ele ainda cultiva. Ele não teve não é que ele não teve a chance, ele não quis aproveitar a chance, né, de se instruir espiritualmente. Tem umas perguntas que não são de reencarnação, eu vou pular, tá? Isso vai ser feito em outros módulos, tá? Tem umas perguntas sobre mediunidade, que é o próximo módulo daí, tá? Você faça daí no próximo daí. Encarnamos sempre no planeta Terra ou podemos reencarnar em outro planeta? Perfeito. Não, nós não encarnamos sempre no planeta Terra. Não existe uma regra. O que acontece, muitas vezes, nós temos infinitos planetas pelo sistema, pelo universo. Todos esses planetas são, de certa forma, habitáveis, em níveis diferentes. Nós temos planetas que estão em nível moral acima da Terra e outros que estão inferior à Terra, por incrível que pareça. Se nós lembrarmos da Terra há 20 séculos atrás, é muito diferente do atual. Claro, nós temos guerra, temos violência, mas não se tinha direitos humanos, né? Não se tinha órgãos que defendiam crianças, mulheres, pessoas na melhor idade. Hoje nós temos. Então nós tivemos sim um avanço. Mas nós temos um grau, níveis de espíritos aqui dos mais variados. É só lembrar, nós temos selvagens, ainda temos alguns antropófagos, que comem carne humana, que tem essa cultura, que tem esse tipo de visão ainda, ou seja, uma visão pequena da vida material, como nós temos também filósofos, temos cientistas, temos missionários. Então, e entre um extremo e outro, temos todas variações de pessoas. Temos o antropófago, temos ali paralelo aí aquele ser mais cruel, que está no meio, mas que não tem nenhum remorso de matar o outro ser humano, de ser cruel, de botar fogo num ser humano dentro de pneus, que são os criminosos que a gente vê. E temos outros que não são capazes de matar um animal, que não comem a carne de outro ser vivo, porque lhes dá repulsa. Olha a variação, isso no planeta Terra, só na Terra. Nós, às vezes, nós estamos aqui reencarnando porque nós temos necessidades de aprendizado. A Terra seria tipo, vamos dizer assim, seria uma classe de escola. O universo seria uma grande escola. Cada planeta, nós podemos ter escolas diferentes. Aí temos planetas, vamos dizer que a Terra fosse a primeira série, né? Temos outros planetas também, primeira série. Não temos também, às vezes, na escola, 3, 4, 5 salas, primeira A, B, C. Então, não é vantagem, muitas vezes, nós nos deslocarmos de um planeta para outro da mesma série, ou mesmo nível. Não há necessidade. Nós não reencarnamos em todos os planetas do universo.
Nós reencarnamos, sim, em todas as etapas necessárias. Quando entramos na escola, não temos que passar pelo primeiro, segundo, terceiro, e assim vai, todas as séries. Nós passamos pela primeira, nós não temos necessidade, fizemos a primeira A, não temos necessidade de ir para a primeira B. O aprendizado ali é o mesmo. Claro, às vezes um professor, um ambiente, dá um aprendizado diferente do outro. Mas a linha mestra de aprendizado é a mesma. É a mesma coisa. Às vezes um planeta que seja do mesmo nível moral da Terra, ele tem um meio diferente de vida. Possibilitaria talvez algumas experiências diferentes. Mas moralmente, nós temos condições de aprender aqui o mesmo que lá. Pode muitas vezes, sim, um espírito aqui se deslocar para a Terra, ter uma vida e voltar para o seu, e vice-versa. Nós temos informações mediúnicas, já na época de Kardec. Na Revista Espírita está cheia de evocações de espíritos, em que eles nos relatam que agora estou em outro planeta X, Y ou Z, não vou mais voltar agora para a Terra, agora vou ficar nesse. Não, eu só tive uma vida, agora voltei para este. Estou tendo uma experiência muito boa neste, depois voltarei. Isso é uma situação. Nós temos também situações, até vou aproveitar isso ali, que fala das evoluções. Um planeta, um espírito, ele evolui no decorrer dos seus milênios ali. O planeta também acontece. É só olhar a Terra. É muito fácil fazer analogia. Como eu falei para vocês, se você olhar agora essas minúcias dos tempos atuais para os tempos primitivos, o planeta evoluiu de certa forma. Ele está em fases diferentes. Então, vai chegar um momento que o planeta ele vai deixar de ser uma sala de primeira série, e vai passar a ser a segunda série. O que vai acontecer daí? As pessoas, os espíritos que estiverem aqui na Terra quando acontecer essa evolução, eles não vão poder, obviamente, ficar aqui. Eles necessitam de aulas de conteúdo da primeira série. Nós vamos estar passando por uma segunda. Então eles vão simplesmente sair de uma sala de aula, que agora vai ser mudada, vai vir professores de segunda série, e vai para um planeta onde é a primeira série. É uma analogia, tá, gente? Dá para mais ou menos visualizar isso? Né? Então, muitas vezes o que acontece? Espíritos aqui vieram, fizeram suas missões, são de planetas muito mais evoluídos. Só vieram fazer uma missãozinha, ajudar determinados grupos. Às vezes não é um planeta todo que eles vêm ajudar, espíritos evoluídos. Às vezes eles vêm ajudar determinado grupo. Aquele grupo que está aqui nessa faixa de evolução, com essa ajuda deu um salto de autoconhecimento. Pá! Ele não precisa vir, sabe, publicamente, demonstrar todo o cabedal de evolução que ele tem. Ele vem ajudar aquele grupinho, pronto. Aquele grupinho, no decorrer dos próximos anos, décadas ou séculos, eles vão se encarregar de ajudar a eles mesmos e aos demais. Eles vão disseminar, seja um conhecimento, seja uma atitude, um comportamento, que seja. Então, os mundos, eles são muito solícitos, muito fraternos entre eles. Outros podem acontecer que ficam tão presos à crueldade, estagnados no orgulho, no egoísmo, que eles vão ser deslocados para até um planeta, talvez nem semelhante à Terra, talvez até inferior. É como... mas não é que ele está retroagindo, de forma alguma. Ele continua, ele vai para um planeta em que se assemelha moralmente. O planeta está evoluindo, mas aquele espírito não acompanhou a evolução. Vamos dizer assim, é um aluno rebelde. O planeta começou, vamos dizer que o ano letivo começou há milênios atrás na Terra. Foi passando, as disciplinas foram evoluindo. É bimestre ainda nas escolas? Nem sei. Se faz por bimestre ainda? Trimestre. Passou o primeiro trimestre, fez nada,
não quis saber de nada, aluno relapso. Passou o segundo trimestre, alguns já estão mais evoluídos, ele não quis saber de nada. Chegou o final do ano, aqueles que estudaram, que fizeram o dever de casa, que se esforçaram, passaram de ano, e ele não. Mas tem outros também que não conseguiram passar pro segundo ano. Faltou algumas disciplinas. Eles vão ter que fazer aquelas disciplinas. Esses vão voltar para um planeta semelhante à Terra. Mas aqueles outros mais relapsos que não passaram em nenhuma disciplina, enquanto aqueles necessitam voltar, vamos dizer, estudar só aquela matéria específica, aqueles outros precisam começar tudo de novo. Há uns tempos atrás se fazia isso na escola, né? Você às vezes reprovava numa única matéria, era obrigado a fazer todas as demais. Mas aqui não, aqui porque o aluno realmente não aprendeu nada. Ele continua a ser o mesmo primitivo que ele estava no início. Só que agora está com uma calça jeans, um terninho, porque os tempos permitem isso. Ele tem o seu iPad, né? Os tempos permitem isso. A evolução coletiva permitiu isso. Não foi a evolução individual dele. Foi dado chance. Ele permaneceu aqui. O planeta evoluindo, ó. Mas ele não soube aproveitar. Agora ele volta de novo para um planeta primitivo. De repente, até num corpo ainda muito primitivo. Né? Porque os nossos corpos hoje são muito mais evoluídos do que há 40 mil anos atrás. Ele volta, mas ele não retroagiu. Na mente dele, ele vai achar que retroagiu. Poxa, voltei em um corpo de animal. Não, é um ser humano, um corpo de homem. Mas na cabeça dele, voltou de novo a clava, a ter que matar. Agora era fácil, ele pegava dinheiro, ia lá no açougue e comprava uma carne. Agora ele voltou a ter que matar um animal, fazer. Ele acha que retroagiu, ele acha que voltou para o mundo dos animais. De fato, de certa forma, sim. Mas não é bem assim. Ele apenas foi para um mundo onde, moralmente, ele se afinizou. Compreende? Não é castigo. É um imã. É um imã que nos puxa. Aí, ó, ele é bloqueado, esse imã, até um ponto. É dado muita oportunidade, muitos milênios. Chegou uma hora, acabou. Chegou o final do ano, é a prova final. Você tem a chance ainda de recuperar. Ainda tem chance naquele momento. Não tem os exames. Aqueles espíritos começam a receber vidas mais difíceis, mais complicadas, mas que também dão a oportunidade de resgatar. De dar uma condição, talvez de não ficar no planeta, mas não ter que voltar tão atrás, entre aspas. Estão entendendo que não é um voltar atrás, de ter que começar tudo de novo. Eles podem tentar, de repente, ficar na mesma situação do coletivo. Vocês estão entendendo? Querem fazer alguma pergunta? Às vezes não estou sabendo me expressar. Não? Pô, vocês perguntam muito, olha. Então, assim, percebam que, olha que coisa maravilhosa. É por isso, lembra da metempsicose que eu falei para vocês, que os antigos achavam que a gente reencarna em corpo de animal? Provém dessa ideia instintiva. Quando um planeta evolui e o espírito tem que sair daquele orbe que é, vamos dizer, o orbe que ele mais tempo está ali aprendendo, e ir para um planeta inferior àquele. Ele acha que ele retroagiu, mas não há retrocesso. O espírito nunca retroage. O que aconteceu é que foi dado várias chances, várias chances para ele permanecer junto à família espiritual, de certa forma que ele está, para ver se ele deslanchava. Foi dado várias vidas, às vezes, junto com espíritos evoluídos, para ter o bom exemplo, às vezes espíritos mais enérgicos, para tentar coibir as más tendências, e ele não soube aproveitar. Outros souberam, outros não souberam tanto. Cada um depois vai para a sala de aula que se adequa à sua necessidade. Isso a grosso modo, em analogia, seria isso. Dá uma visão muito diferente da justiça de Deus. Não existe castigo, não existe pecado, existe um processo natural.
que é muito bacana. Quando uma pessoa não cumpre sua missão aqui, quando morre, ela reencarna imediatamente ou permanece lá? Não há regra para isso. E assim, missão, são poucos espíritos que têm. São pouquíssimos espíritos missionários no planeta. A maioria de nós, o que nós chamamos de missão, na verdade, são resgates. Podemos usar esse conceito para diferenciar da missão, que pertence a espíritos já elevados daí. O que seria uma missão? Você não tem necessidade de voltar a reencarnar aqui. Você não precisa passar por aquilo, mas você escolhe reencarnar e passar por aquilo para ajudar. Isso é uma missão. Às vezes é a mesma vida, a mesma coisa que o outro vai fazer, mas ele precisa fazer aquilo para se libertar. É um resgate. Às vezes são duas coisas iguais, mas espiritualmente só vai fazer a diferença. Uma coisa eles são bonzinhos do outro lado, eles explicam tudo e fazem a gente escolher. Mas, na verdade, nós necessitamos daquela experiência. É como, mais ou menos, se chega uma pessoa que tem uma influência moral, não estou falando de manipulação, uma influência moral sobre nós, e fala, poxa, tu fez aquilo muito errado. Tu tens consciência que tu magoou aquela pessoa? E aí tu só fica até envergonhado, não tem? Às vezes uma mãe, um pai, um irmão, alguém que tem uma imposição moral sobre nós. E a gente fica até envergonhado e, poxa, eu preciso ir lá pedir desculpa. É mais ou menos assim, nessa analogia. Os espíritos não vêm nos impor, mas eles chegam lá e falam, poxa, você tem consciência do que você fez na vida que passou? Tu lembra disso? Tu acha certo ter feito aquilo? E aí tu abaixa a cabeça e tu fica envergonhado. Porque a nossa consciência ela se expande bastante, gente. As emoções, não tem mais um corpo de carne que você pode bloquear. Aparentar o que você não é. E aí você fica com vergonha e você, poxa, eu preciso, me ajuda a fazer as pazes com o ciclano. Eu sozinho não consigo. Quando eu quero fazer, mas quando eu vejo ele, me dá uma raiva. E ele também, e aí a gente começa a dizer, não, tudo bem, que tal você fazer isso assim? Poxa, tem mesmo? É a melhor forma, seria a forma certa de vocês se repararem. Você não está muito afim, mas você faz porque sabe que é o que tem que ser feito. Esse é o tipo de escolhas que nós fazemos no plano espiritual. Não é ainda a escolha verdadeira, plena. Você tem consciência plena, você toma consciência, você... Não, tem um monte de gente bacana, inteligente, que sabe realmente o que acontece conosco e que nos orientam dessa forma. Não é pegando ao braço, vai lá não. Eles vêm conversar e de uma forma que você realmente se sente acanhado, é a palavra. Não manipulado, acanhado. É diferente. Respondi, será? Será que até... Deixa eu ver. Quando uma pessoa não cumpre sua missão, quando mora... não tem regras, tá? Para reencarnar imediatamente ou não, tá? Vai depender. Por exemplo, eu tenho muito ódio no coração. Vocês acham que adianta reencarnar imediatamente? Não seria mais propício primeiro eu ficar mesmo do outro lado? Às vezes eu me torno um obsessor. Talvez quase todos de nós já fomos obsessores de alguma forma. Mesmo espiritualmente. Né? O que é um obsessor? Uma pessoa que está desequilibrada e que acaba prejudicando outros. É isso, ponto. Talvez nós tenhamos muitas vezes feito isso. E aí o que acontece? É interessante nós ficarmos lá, sermos resgatados, irmos para uma colônia, sermos instruídos, termos atividade. Às vezes um espírito passa 50 anos para reencarnar de novo, 100 anos, para tentar acumular o máximo de conhecimento aqui, para tentar reduzir aquelas tendências que ele tem, a fim dele, quando vier no novo corpo,
trazer não as tendências da vida anterior negativas, mas as tendências positivas que ele teve na vida espiritual. Porque nós aprendemos também no plano espiritual. O plano espiritual é o nosso lar verdadeiro. Nós passamos muitos anos entre uma vida e outra no plano espiritual. Nós passamos muitas horas na encarnação presente no plano espiritual, quando estamos dormindo. Então nós podemos sim, nós aprendemos sim no plano espiritual também. O plano físico é necessário, que é uma prova, e ao mesmo tempo um método, um mecanismo que nos auxilia a evoluir de forma mais rápida e ao mesmo tempo demonstra se a nossa força de vontade supera muitas vezes o instinto. São métodos, são fases que necessitamos. Assim como na escola, no início, nós necessitamos da carteira escolar, daquele tipo de disciplina para aprendermos, para crescermos. E depois nós podemos começar a aprender de forma autodidática, porque já adquirimos o ABC de como aprender. Nós necessitamos, o espírito necessita, nos seus primeiros estágios de desenvolvimento, do plano corpóreo, do plano físico, para aprender, para evoluir, para aprender a aprender. Depois, quando ele chegou em determinado estágio, ele não necessita mais reencarnar nesse tipo de plano físico. Ele passa, como eu falei anteriormente, a outros mundos, onde, nesses mundos mais evoluídos, há matéria, há corpo físico, mas é um corpo físico já diferente do nosso. Não há densidade corporal diferente entre os corpos? Pois é. Então, nesses planos evoluídos, os corpos têm uma densidade muito mais sutil. Às vezes, poderão ter estruturas atômicas diferentes da nossa. São mais rarefeitos. E à medida que o espírito evolui, vai para mundos mais evoluídos, e ele passa a ter corpos mais sutis. Chega a um ponto que aquele corpo físico, entre aspas agora, para nós não seria um corpo físico, mas para o espírito para ele interagir com a matéria, com o universo, sendo que nós temos que ter ideia que hoje nós sabemos pela física que o universo possui várias dimensões, que nós temos aqui um controle remoto que sai uma luz infravermelha que o meu olho não enxerga, que não afeta a minha mão, mas ela existe. Ela muda aqui, ó. Aquele aparelho tem um receptor que consegue identificar. Muda aqui, liga, desliga. A TV existe, é uma matéria. É luz? Mas é luz. Mas é uma matéria física. Só que nós não enxergamos. Analogicamente, esses corpos evoluídos de outros planetas são assim, nós não enxergamos. Estão em outra forma de percepção. Nossos aparatos, nossos órgãos não enxergam. Mas estão lá, são físicos. Chega a um determinado ponto que esses corpos já são tão rarefeitos que você não diferencia o corpo físico do perispírito. Até o ponto em que o espírito não necessita realmente mais de corpo físico. Ele vai para outros patamares que nós não conseguimos nem imaginar para ter outras experiências e vive somente no seu perispírito. Que agora é tão rarefeito que para nós é como se não existisse nem isso. Mas isso como é que é o nome daquela, quando uma cor muda para outra de forma bem gradativa? Degradê. Isso é muito degradê. Você nem percebe essa evolução, essa mudança. Talvez os corpos dos nossos corpos primitivos, nos primórdios da Terra, fossem de uma densidade muito maior do que isso aqui. Infelizmente, nós não temos como comparar, né? Talvez a atmosfera fosse totalmente diferente, talvez a vibração fosse totalmente diferente do que é hoje. É como quando amanhece, os primeiros raios de sol com a noite, você não...
é muito... Quando você vê, está claro. Ou está escuro. No inverso. É muito sutil. Quando nós separamos para estudar, a Terra é uma série 1, outra é 2, é só para estudo. Às vezes não dá para diferenciar isso. Porque às vezes um espírito está, vamos dizer, num planeta mais evoluído que a Terra. Mas vocês lembram que aqui nós temos tanto o criminoso quanto o sábio. Talvez lá também tenha essa gradação, esses extremos. Às vezes um espírito que esteve aqui vai para um planeta mais evoluído, ele mereceu, mas lá ele está como se fosse o selvagem para os civilizados lá. Talvez o mais evoluído da Terra seja num outro planeta um mero selvagem aos olhos daqueles que são civilizados por lá. Nós não temos nem como comparar, né? Perguntas? Nenhuma? Um espírito que está na erraticidade. Erraticidade é o plano espiritual. Há 30 anos. Reencarna novamente. E por que demora tanto? Acho que eu respondi, né? Pelo anterior, né? Uma criança que nasce morta pode reencarnar logo, ou seja, na mesma mãe na próxima gravidez? Sim, é possível. Existem casos comprovados mediunicamente, né? De um desencarne e anos depois reencarnar na mãe. Vocês viram mesmo no vídeo? Claro, não era a mesma mãe, mas o pai dela, virou filho. Tem sim. Tem essa questão. Às vezes também não, tá? Às vezes uma criança morre criança aos nossos olhos, mas é um espírito, tá? Não é o fato da criança, mas não fez mal, também não fez o bem. Mas era o corpo ali, era o espírito. Era um corpo. E aí o espírito que há ali, muitas vezes você não sabe, nós não temos como ver. Né? Não estou falando como, claro, para a mãe e para o pai, eles vão enxergar como um anjo, e assim tem que ser no nosso arquétipo. A fim de amar o espírito que está vindo ali, que muitas vezes não é tão bonzinho como nós enxergamos ou gostaríamos que fosse. Então, ele desencarna, muitas vezes no plano espiritual, ele pode recobrar a sua forma de uma vida anterior, se for muito forte, muito plasmado na mente dele, a forma pensamento disso. Nós temos, aí pego novamente o Caminheiros do Bem, temos um caso do irmão Humberto, que ele foi estuprador durante várias sucessivas vidas. E, para tentar coibir isso, teve uma reencarnação que ele veio como mulher. Quando ele desencarnou, automaticamente ele recobrou no perispírito dele a forma de um homem. Porque é o que ele se via. Durante a vida toda dele, ele sempre se viu como homem. Sentia os instintos, tudo deturpados da sexolatria. Então, às vezes, um espírito ali, pequeno, ele pode recobrar o estado adulto, independente da moral. Pode ser um espírito evoluído, então ele não tem tempo a perder, se já for um espírito evoluído. Ele recobra, porque ele pediu, lembra que eu falei antes para vocês? Ele pediu para vir ali, não tinha necessidade, mas para resgatar alguma coisinha que faltava ali, que ele lembrou de umas 4 vidas atrás. Ao mesmo tempo serviu de expiação para os pais. Pronto! Puf, já voltou plenamente no perispírito dele. Tem pessoas acompanhando. É todo um projeto planejado nesse caso, quando o espírito é evoluído. Recobra, claro, tem um período de apenas de adaptação, mas já está pleno, já tem, ele tem consciência e já vai trabalhar. Já vai ajudar de novo. Outros não, permanecem perispiritualmente como crianças, porque não querem, às vezes, voltar, ou não podem, não devem ainda recobrar. Vai ser pego essas crianças, vai ser levado para um posto de socorro e vão receber uma educação. A fim de preparar mentalmente, psicicamente elas para voltarem a uma fase, não é porque tem que voltar à fase adulta, mas recobrar psicicamente a maturidade delas. Ou não, quando os espíritos vêm, os especialistas vêm, que não é propício, aí
como criança, é feito o processo planejado e elas voltam a um corpo físico. Ou seja, gente, posso dar uma receita de bolo para vocês sobre essa resposta? Não tem como. Vocês estão vendo como tem vários detalhes, várias coisas? Isso tudo e muito mais, se vocês pegarem só isso e acharem que é isso, vão estar equivocados. Está nos livros. É um caso aqui que você lembra, um caso lá, outro ali que você junta, aí você percebe, no início é normal, tá? Vocês leem um livro, então funciona assim. Aí depois você vai ler lá, passado um tempo, um outro, pô, mas é assim? Não, mas era assim, isso aqui deve estar errado, o médium deve estar perturbado. Não, muitas vezes não. É que você fechou o conceito e não consegue aceitar outra possibilidade. Mas tudo tem coerência, vai depender. Aquele espírito não pode recobrar as lembranças dele ainda plenamente. Então vai ficar como criança. Vamos educar o quê? Para instintivamente, quando ela voltar no novo corpo, trazer essas tendências, esse aprendizado do plano espiritual. Não os vícios da vida anterior. Antes mesmo daquele desencarne como criança. O outro, não, você pode voltar. Às vezes ele não quer. Ele quer se manter oculto, escondido ali naquela situação de maturidade. Porque ele está com medo de enfrentar a si mesmo. Então é feito todo um trabalho psicológico, quase psiquiátrico, para, não, vamos lá, errar é normal, o importante é seguir em frente, tal. Tem vários casos em vários livros. Livros de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, os livros do irmão Jonas, Cidades Espirituais já fala alguma coisinha, né? Não com essa profundidade, mas dá um geral nesse aspecto. Temos um caso de uma mãe e de uma filha que sofrem um desencarne e tem todo um aprendizado do outro lado, ainda estão no momento do livro nesse processo. Então vocês veem que a coisa é muito grande. Não dá para fechar conceitos. Não dá para achar que as coisas é assim ou assado. Não, você tem que... Cada caso é um caso, você tem que analisar. Essa é a regra, você vai ter que se adequar. Não, é o contrário. Não, nós temos que fazer... Porque o interesse é a pessoa. A lei é perfeita, a lei de Deus. Ela vem para auxiliar. Acima de todas as... Nós não temos a lei federal, nenhuma lei municipal estadual pode ir contra ela. Nenhuma pode ir contra a lei do amor. Elas sempre, as demais leis, elas se apresentam de forma a melhorar o espírito. Mesmo quando aparenta, para os nossos olhos terrenos ainda, que, poxa, aquilo é muito cruel, não sei. É um equívoco de consciência que nós temos ainda. Nós estamos acabando o tempo, gente. Deixa eu só dar uma olhadinha rápida aqui. Pelo que entendi, no aborto não existe o perdão, mesmo com arrependimento. Esse espírito pode não perdoar a mãe e reencarnar para... Não, pelo contrário. Está equivocado, tá? Muito equivocado. Sempre existe perdão. O que acontece é consequências. É o que eu estou frisando desde o início para vocês. Esqueçam a questão do pecado. Vocês acabam tendo essa visão aqui, ó. Não existe perdão. Não, é porque vocês têm esse conceito de pecado muito na cabeça ainda. Existem consequências, óbvio. Você não tem consciência do plano espiritual, não, fez um aborto no momento. É o fruto de um estupro. Você está abalado psicologicamente. Você abortou. Depois, mas aquele espírito talvez... Porque às vezes pode ser um espírito cruel ou não. Se é um espírito, vamos dizer assim, ainda não evoluído, qual é a tendência de uma... Quando você pisa no dedão de uma pessoa que é rancorosa, o que acontece? Ela fica com raiva, né? E ela não tenta revidar. Se você pisa no pé de um outro que é mais educado, às vezes até... Opa, desculpa, botei o pé embaixo do seu. Né? Não é assim? Não muda nada, só que não tem um corpo de carne, gente. Você fez um dano, querendo ou não, por ignorância, entende? Um dano àquele espírito. Se ele for um espírito evoluído, você está perdoado. Ele não vai te fazer nada. O outro pode ser que fique rancoroso. Mas ao mesmo tempo,
é um aprendizado para ele, porque talvez ele já tenha feito isso também. Claro, você vai ficar com aquele sentimento muitas vezes de culpa. Então é você que não se perdoa muitas vezes, não é o espírito. Mas errar é humano, faz parte. É loucura você achar que... claro, o espiritismo é contra o aborto? Por causa de tudo isso que vocês viram hoje. Da necessidade de reencarnar, da lei de causa e efeito, mas de forma... Gente, tem na Bíblia uma frase, que apesar de usar o termo pecado, vou repetir para vocês. Deus não quer a morte do pecador, mas do pecado. Ou seja, é corrigir os erros. Porque quem é que vai tirar a primeira pedra? Todo mundo. Às vezes, um aborto, por esse estado emocional, por essa ignorância que se passa, às vezes engravidou novinha, os pais têm até toda aquela pressão em cima e as ocultas fazem o aborto porque, nossa, o meio causou aquilo. Claro, você tem o percentual de responsabilidade, tem, mas outros também, que muitas vezes pressionam, também o tem. Mas você pode reparar, gente, às vezes aquele mesmo espírito reencarna assim, mais à frente. Às vezes acontece, num desses abortos clandestinos, a mulher ficar estéril. Mas tem a adoção, se quiser. Se você tem um instinto materno. Não é? Então, assim, não. Pelo contrário, há perdão. O espírito, depois de um tempo, vai entrar no processo. Ele vai perdoar, como você vai ter que se perdoar. Errar faz parte da vida. Às vezes, uma coisa é você errar quando você é ignorante. Outra coisa, daí, é errar quando você tem consciência. É como se fala, né? É muito mais desculpável aquela pessoa sem instrução que fuma do que o médico que fuma, que tem consciência dos males, conhece todo o sistema orgânico, tudo que implica isso. Atualmente nós não temos tantos males causados por cigarro, por fumo, por bebida. Parece que hoje, se nós fumamos, nós adoecemos logo, enquanto os antigos não acontecia isso. Claro, tem toda a questão da sujeira que se coloca no fumo, hoje em dia, blá, 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 blá. Mas tem a questão da informação, da consciência, da densidade do corpo de hoje, do perispírito de hoje. Hoje nós sofremos das doenças emocionais muito mais rápido do que antigamente. Antigamente não se tinha estresse emocional. Você vivia no campo, você tinha desgaste físico, que era positivo para a saúde, mas não tinha desgaste emocional. Aí o mundo evoluiu, sim. Isso é evolução? É evolução, porque agora nós somos obrigados a aprender a controlar o emocional, que nós não controlávamos antigamente. Porque estupros aconteciam também antigamente, roubos aconteciam, traições aconteciam. Só que agora o que acontece? O emocional vem à tona, vem esses estresses, mesmo que nem pouco contato, fica doente quando está numa situação de estresse grande. São novas oportunidades de aprimoramento. Como se diz, é fácil ser santo no cume da montanha. Quero ver ser no meio da multidão. As pessoas empurrando, xingando, acotovelando. É difícil. Tem muito mais valor, muitas vezes, uma pessoa, às vezes, no meio da multidão que não seja perfeito, do que aquele que é egoísta e vive uma vida isolada. Jesus se isolou um tempo para se aprimorar, para se preparar, mas a missão dele toda foi junto às pessoas. Então, são pequenas lições que às vezes estão contidas que a gente tem que refletir a respeito. Está se falando novamente do aborto. Está se falando e julgando muito sobre a nova lei do aborto, sobre a reencarnação compulsória, a reencarnação planejada, o que pode falar do espírito que nasce de um estupro. É mais ou menos isso que eu falei para vocês agora, tá? Não dá para nos adentrar muito. E a última, se na minha programação reencarnatória programei ter determinada doença, mas na minha vida terrena cuido da minha saúde para evitar doenças, eu obrigatoriamente terei que desenvolver a doença programada?
O inverso também pode acontecer, por exemplo, não programei a doença, mas não cuidei. Sim, envolve aquilo que eu falei para vocês. Vocês não podem fechar o conceito. Nós temos as vidas, é um contínuo. Apesar de ser vidas separadas, aparentemente, para nós, por espírito é uma coisa só. É como se fossem dias diferentes. O dia de ontem influencia no dia de hoje que nós tivemos. Se eu fiz alguma coisa ontem errada, de repente, no serviço, hoje eu vou sofrer as consequências, de repente vou perder o emprego. Mas se eu agir hoje, vai ter, de repente, uma consequência. Eu posso hoje fazer alguma coisa diferente e vou sofrer hoje. Eu não vou fazer hoje para sofrer uma vida para frente. Ou o que eu estou sofrendo agora é de uma vida anterior. Se dá tempo, se há condições, o retorno é agora. Algumas coisas não acontecem assim. Claro, posso ficar extremamente doente na vida presente. Doenças que muitas vezes eu não tinha programado. Nem tudo está escrito. De forma alguma. Mas aí eu me alimento muito mal e eu tenho informação de como se alimentar bem. Todos nós temos hoje em dia. Aqui não tem ninguém que não tenha condições de ter informação de como se alimentar bem. A questão é que nós não queremos, ou não conseguimos, ou não fazemos. Se alimentar bem, tomar água, evitar refrigerantes, sucos artificiais, comida artificial, tomar sol, ter atividade, uma atividade física, evitar o estresse emocional extremo. O conflito emocional faz parte da vida. Isso vai ter. Quem tentar evitar isso, daí está se isolando da sociedade. Agora, evitar, por exemplo, eu tenho um padrão de vida extremamente estressante que me faz mal. Outra pessoa talvez possa ter a mesma vida e para ele não ser estressante. Você tem que analisar o teu caso. É extremamente estressante, está me fazendo mal? Então, alguma coisa de errado, você vai ficar doente? E isso não é fruto de uma vida anterior. Pode ser sim, por causa do teu caráter atual, oriundo de uma vida anterior. Eu não sei dizer não, eu não me posiciono, sou fraco emocionalmente, aí eu começo a acumular um monte de coisas que os outros estão me pedindo, porque eu não me aprimorei nisso, de repente, numa vida anterior. Ou eu venho agora nessa situação, sei lá, é variado as situações. Uma doença da vida atual, sim, eu posso fazer alguma coisa de bom, posso cuidar da saúde, tudo, e de repente posso eliminá-la, posso aliviá-la, como posso tê-la também. Porque esse negócio de a gente estar tão preocupado assim, de não ter aquela doença programada, muitas vezes é porque é aquilo que eu falei para vocês no início, é a nossa visão errada de doença. Aí eu não quero. Mas a doença é positiva. Às vezes o espírito veio unicamente, claro, naquela vida para ter aquela doença. Ele escolheu aquilo, que aquilo é o que vai resgatar. Lembra que eu falei para vocês? Uma coisa pequena lá para trás, mas que falta para ele, passar uma linha. Faltou passar aquela linha. Aí ele escolhe aquela doença, mas chega aqui, como a gente esquece, meu Deus, eu não quero aquela doença para mim. Eu não quero isso aqui. Mas era só isso, só isso. Esse era o único objetivo de vida. Estranho, né, isso, né? Ele fiz um monte de coisa boa. Fez um monte de coisa boa porque é da tua índole. Se tu tens uma índole boa, não importa onde tu está, tu vai fazer alguma coisa de bom. Então, vejam, a gente tem que trabalhar um pouco o conceito de doença. Claro, ninguém é masoquista aqui. Ninguém está falando que vai procurar doença agora, o chicotinho para ficar... agora eu vi você fazer chicotinho para ficar se machucando. Ninguém é louco de fazer isso. O objetivo da vida é ser feliz. Mas... Claro, depende do que é felicidade para vocês, né? Não estou fazendo de prazeres vulgares, né? Mas sim o que? De plenitude consciencial. Esse é o objetivo. E aí, às vezes aquilo vai te dar um grande pulo espiritualmente. Mas é porque você está enxergando só o corpo físico. Eu não quero tal. Claro, é difícil. Ninguém julga ninguém por causa disso. Toda doença mais grave é difícil. Ninguém gostaria. Ninguém. De repente, poxa, eu penso comigo, e se eu perdesse a minha visão? Cara, isso é muito difícil para mim. Porque a minha plenitude é estudar, é ler, tal. Mas quem sabe, né? Talvez fosse uma prova necessária. Compreende? Eu não quero, de modo algum, pelo amor de Deus, não coloco isso. Mas talvez fosse ali um resgate necessário para eu enxergar a vida diferente. Porque eu só consigo enxergar dessa forma. E aquilo vai me dar
vou passar dificuldades, mas talvez depois, com certeza depois, eu vou ver a coisa muito diferente. É difícil pensar dessa forma? É muito difícil, gente. Não estou iludindo vocês. O ego, não tem, nós somos uma coisa muito pequena no corpo de carne. A gente não tem a consciência dessas vivências anteriores. Mas hoje, vocês sabem que é real. Se vocês viram tudo isso que viram até agora e ainda não se convenceram, o que eu vou fazer, né? Continuem a estudar, tá? Obrigado por todos. Vamos fazer agora nosso intervalo e depois voltamos, ok? Obrigado. Oi. Pergunte, finalmente. Obrigado, Senhor. Falando em doenças, né? A pessoa ela pode sentir que realmente assim foi programada essa doença para ela, porque eu na verdade assim eu não sinto isso como mal para mim. Eu sempre vi isso como algo positivo, sabe? Que mudou não só a minha vida, mas a vida das pessoas que estavam ao meu lado. Então, assim, eu sinto lá dentro de mim que isso é meio que eu me programei para isso e que tem que ser assim e vai ter que ser assim e vou embora. Que legal tu falar isso. Existe o que a gente chama de prova e expiação. No meu ponto de vista, bem simplório, tá? É uma questão apenas de conceito da pessoa que está passando por aquilo. A expiação gera revolta. A prova leva à resignação. Isso é tudo. Aí você já tem a resposta, né, para o que você procura. Obrigado, gente. Boa tarde para vocês.